Você já parou para pensar sobre como os sabores são formados? O que torna uma maçã doce e uma limão azedo? Neste vídeo, vamos explorar a química por trás dos sabores do nosso dia a dia. As reações químicas ocorrem constantemente enquanto cozinhamos. Cada ingrediente é uma peça fundamental nesse grande quebra-cabeça. E você sabia que a forma como preparamos os alimentos pode alterar completamente seu sabor? Sim, a química não apenas transforma, mas intensifica nossos sabores. Então, prepare-se para explorar o mundo fascinante da química dos sabores. Os temperos são mais do que apenas ingredientes. Eles são repletos de compostos químicos que interagem e transformam pratos simples em experiências gustativas marcantes. Por exemplo, a pimenta contém capsaicina, uma substância que provoca uma sensação de ardência. Mas como isso nos afeta? Essa sensação de ardência na boca é liberada pela libidorsão de nós no nosso corpo. É como um pequeno efeito positivo. E não é só a pimenta. O sal, por outro lado, amplia o sabor dos alimentos ao realçar suas características naturais. Os cristais de sal se dissolvem e interagem com as papilas gustativas, intensificando os sabores. Isso é pura química. E temos também a erva doce que apresenta anetol. Essa substância é responsável pelo seu sabor adocicado característico. Assim, da pimenta ao sal, os temperos têm suas próprias histórias químicas que fazem a diferença na sua refeição. Os ácidos e bases desempenham papéis cruciais em nossa culinária. Eles podem transformar um prato completamente. Um exemplo clássico é o limão. Seu sabor azedo pode realçar outros ingredientes de maneira surpreendente. Quando você adiciona um prato, ele não apenas adiciona sabor, mas ajuda a equilibrar esses elementos. Outro exemplo é o vinagre. Ele contrapõe a doçura dos alimentos, criando uma harmonia de sabores. Quando o vinagre é utilizado em um molho, ele se torna o componente que acorda os outros ingredientes, tornando tudo mais saboroso. Mas o que acontece em nível químico? Os ácidos ajudam a quebrar proteínas e realçar os sabores naturais dos alimentos. Além disso, um bom exemplo é a bada. Nesse subtópico, a nossa percepção do sabor se altera. Sabores que antes eram ocultos surgem. Por isso, ao cozinhar, lembre-se do poder dos ácidos e bases. Eles podem fazer toda a diferença na sua refeição. A fermentação é um processo mágico que transforma ingredientes simples em delícias saborosas. Mas como isso acontece? Tudo começa com micro-organismos como leveduras e bactérias. Eles são os verdadeiros protagonistas da fermentação. As leveduras, por exemplo, convertem açúcar em álcool e gás carbônico. Isso é o que faz o pão crescer. O que seria do nosso pão sem a fermentação? A textura macia e o sabor característico são resultado desse processo. Mas não para por aí. A fermentação também é crucial na produção de queijos. As bactérias presentes no leite ajudam a desenvolver sabores únicos e texturas variadas nos queijos. E você sabia que a fermentação também pode ocorrer em bebidas? Como na produção de cerveja e vinho. Assim, a fermentação não é apenas química, mas uma arte que realça o sabor dos nossos alimentos favoritos. Evolução química e grelha uma carne, as reações químicas feitas pelo calor criam aquele sabor defumado irresistível. Mas não é só a carne que se transforma. O açúcar também sofre mudanças quando aquecido. O caramelo é resultado da caramelização, um processo onde o açúcar se transforma em um líquido dourado e delicioso. Esse sabor doce e complexo aparece quando o açúcar é aquecido a temperaturas específicas. Portanto, ao cozinhar, lembre-se, o calor não é apenas uma ferramenta, esculpe sabores. A textura dos alimentos tem um papel fundamental na nossa percepção do sabor. O que torna um alimento crocante tão atraente? Quando mordemos algo crocante, nosso cérebro recebe uma onda de estímulos que intensificam a experiência gustativa. Por outro lado, a textura macia também é reconfortante. Pense em um pedaço de bolo ou em um mousse cremoso. Esses alimentos, com suas texturas suaves, criam uma sensação totalmente diferente na boca, tornando a experiência ainda mais deliciosa.
Mas como a química entra em cena é simples. As proteínas e amidos se comportam de maneiras diferentes que afetam a textura. Por exemplo, a crocância de um biscoito é resultado da caramelização do açúcar e da desidratação durante o cozimento. Assim, a próxima vez que você saborear um prato, preste atenção à textura e como ela complementa o sabor. Hoje mergulhamos na química dos sabores, explorando como reações químicas podem transformar nossas refeições diárias. Lembre-se de que cada tempero, cada ácido e cada reação térmica tem o potencial de realçar seus pratos. A química não é apenas uma ciência, é a mágica que ocorre em nossa culinária. Inspire-se a explorar mais sobre a ciência dos alimentos. O sabor está mais perto do que nunca.